Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1 e 5. Foi um momento de preparação. O Espírito Santo estava por vir. Que grande expectativa que não foi aquela dos discípulos, daqueles 500 que lá estavam, mais ou menos. Mas acontece que quando o Espírito Santo veio pousar sobre eles, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que havia 120. Os apóstolos e os discípulos, eles aguardavam ansiosamente a chegada do Espírito Santo. Enquanto isso ia se cumprir rigorosamente, eles estavam observando aqui, obedecendo, às ordens de Jesus. Primeiro, eles permaneceram em Jerusalém. Nenhum deles resolveu ir para a terra natal, ou visitar a família, ou para algum outro negócio. Eles estavam no lugar onde Jesus mandou aguardar. Atos 1 e 4. Outra coisa, eles estavam organizados. Os apóstolos possuíam um lugar de reunião, e seus nomes listados mostram uma certa organização entre eles. Capítulo 1, verso 13. Outra coisa, eles eram submissos. Assim que Jesus subiu aos céus, eles se recolheram e esperavam obedientemente a descida do Espírito Santo. É o versículo 12. Outra coisa também importante a observar. Eles perseveravam unanimemente em oração. Não havia brigas, discussões entre eles, não havia isso. Eles tinham os mesmos objetivos e esperavam a mesma promessa. Serviam ao mesmo Senhor e preparavam-se para testemunhar de Jesus por toda parte. Versículo 14. Discípulos e apóstolos estavam preparados para receber o Espírito Santo. Então nós vemos aqui que submissão e obediência são condições fundamentais para que o Espírito Santo, que habita no crente, tome conta do seu coração, da sua vida, para que ele possa então realizar as grandes obras para o Senhor. Os discípulos e os apóstolos eram pessoas comuns, cheias de falhas e de desejos. Enquanto o Espírito Santo não chegou, eles não conseguiram realizar nenhum ato, ou feito extraordinário. A nossa vida também pode ser assim, cheia do Espírito Santo. E ele pode fazer coisas incríveis através de nós, mas para isso é necessário preparação. Aquele que se prepara e que busca verdadeiramente o Espírito Santo, ele verá as grandes coisas que Deus pode fazer através dele. Nós vemos aqui em Atos capítulo 2, verso 4, a palavra diz bem claro: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Tem aqui algo muito interessante para meditarmos. O dom mais importante do Espírito Santo não são as línguas estranhas, não são, mas é a capacitação para a realização da obra que o Senhor Jesus incumbiu. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Essa é a mensagem, esse é o ide, que é a capacitação para a obra de Deus. Nós vemos que já no início houve então uma murmuração, as pessoas diziam que eles estavam embriagados ou cheios de mosto, Versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Nós vemos que na tradição, no costume dos judeus, era 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Então, era o primeiro horário do judeu
da primeira refeição, vamos assim dizer. Nem o judeu comia ou bebia se antes ele não orava. Então era aquele momento que o Espírito Santo veio até eles. Em Atos 2, verso 14 até o 21, nós vemos que o dia dos judeus ele se iniciava às 6 horas. Para nós aqui, né? Mas para eles era a primeira hora do dia. E terminava às 18 horas. Atos 10, do 1 ao 8, nos fala sobre a conversão do primeiro gentil, que foi Cornélio. O capítulo 13 e o capítulo 14 de Atos fala da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Aí a igreja começou a trabalhar. Paulo, Pedro e os outros, né? E no capítulo 15, do verso 36 até o capítulo 18, até o capítulo 15 até o 36, e o capítulo 18, 23. É a sequência, né? Do capítulo 15, começa no verso 36, vai até o capítulo 18, verso 23. Então aqui é uma narrativa, fala da segunda viagem de Paulo, que durou 3 anos. Em Atos 18, 23, aí sim é o início da terceira viagem que fez o apóstolo Paulo. O capítulo 19 fala do trabalho de Paulo em Éfeso, que ele ficou mais ou menos 5 anos. Lá foi o local onde mais ele ficou. Paulo passou a maior parte da sua vida com um espinho na carne. E mesmo assim fez o que fez, trabalhou muito para o Senhor. Né? A palavra diz em Gálatas 4,13, 2 Coríntios 12, 7 e 8, Atos 13, 16 ao 41. É aqui também o único relato completo de um sermão que Paulo pregou, Atos 13, 16 ao 41, voltando o espinho da carne de Paulo. Os grandes homens de Deus, no transcorrer da história, sempre tiveram um espinho na carne também. Uma dificuldade, uma enfermidade, um problema, mas isso não os impedia de servir a Deus. E o nosso espinho, a nossa dificuldade também não pode nos impedir de servir a Deus. Cada um tem a sua cruz, cada um tem as suas limitações, mas Deus é conosco. Em Atos 22, 14, este verso não é só um resumo da vida de Paulo, mas se você prestar bem também atenção, é também um resumo da vida cristã. Então observa o versículo 14 do capítulo 22, verso 14. Primeiro, conhecer a vontade de Deus, ver o justo, ouvir a voz da sua boca. Atos capítulo 28, verso 30 e 31. Paulo não era um peso para ninguém. Ele sustentava-se com o seu trabalho. Até quando ele estava preso, as suas mãos trabalhavam. O apóstolo Paulo ele passou cerca de 4 anos preso. Mas mesmo preso, ele ainda trabalhava, ele produzia, ele não era um peso para ninguém. Então ficou uma grande lição para nós, a dedicação de Paulo, que eu fiz aqui, a leitura de vários textos. E nós sabemos que o Espírito Santo, que capacitou Paulo, Pedro, os apóstolos, os discípulos, é o mesmo hoje, que quer nos capacitar. Então eu insisto, o dom mais importante do Espírito Santo não são línguas estranhas, não é. Mas é a capacitação para a realização da obra de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e guarde. Até a próxima. Fica na paz. Se você puder, se inscreve no meu canal no YouTube, compartilhe com os teus contatos. Vamos abençoar outros com a palavra de Deus. Amém? Fica na paz. Até a próxima. Amém. Paz.